Alô, Mauro. Tá me ouvindo? Perfeitamente. Agora sim. Agora sim. A esquerda não ganhou, não. Pois pronto, professor. Deixar aqui registrado logo todo o carinho, todo o apreço que nós temos pelo senhor. Muito agradecer é incomensurável, um momento ímpar, e agradecer pelo senhor ter disponibilizado esse tempo para nos brindar aqui com todo o seu conhecimento, com toda a sua maestria. Muito obrigado, professor, por tudo que o senhor tem feito e já fez, e vai continuar fazendo por longos anos aí por nós. Seja muito bem-vindo. E a gente já pode começar a entrevista? Manda pau. Pois pronto. Professor, me diga uma coisa, em sua visão hoje, qual que é a maior fragilidade não apenas do governo, mas da direita brasileira frente a tudo que nós estamos enfrentando hoje? Você veja, a esquerda no Brasil tem uma história de mais de 70 anos. Quer dizer, ela foi se organizando, né, passando toda a tecnologia política de geração em geração durante 7 décadas. O pessoal está altamente preparado. A direita apareceu do dia para a noite, usando meia dúzia de slogans que era do tempo do regime militar, tipo assim, intervenção militar, AI-5, essa besteirada toda, entendeu? O que já mostra o total despreparo, né? Então, primeiro, o pessoal nem lembra o que foi AI-5 e nem lembra o que foi o regime militar. O pessoal acredita piamente naquela história de que as Forças Armadas nos libertaram do comunismo. Conversa mole, pô, eu estava lá, eu vi, eu assisti a coisa toda. Quem fez o movimento de 64 não foram os militares, foram os líderes civis. Carlos Lacerda, Adhemar de Barros, Abreu Sodré, Magalhães Pinto, né? E muitos jornalistas e muitos intelectuais da época, esses que fizeram o negócio. Os militares entraram em último lugar, né? Tomaram a iniciativa da mão desses líderes populares e se instalaram no governo, coisa que ninguém tinha pedido que eles fizessem. Tinha pedido que tirassem os comunistas e fizessem uma nova eleição. Eles fizeram essa trapaça e se instalaram no poder por 20 anos. E durante esses 20 anos, eles nos livraram do comunismo. Ao contrário, fortaleceram o comunismo pra caralho. Entregaram todas as universidades, todo o aparato cultural, toda a indústria do livro. O governo militar foi o período de maior sucesso da indústria do livro comunista no Brasil. Isso é uma pesquisa feita pelo embaixador Meira Pena, lá na Câmara Brasileira do Livro. Então, dizer que os militares libertaram o Brasil do comunismo é uma mentira sórdida. A primeira coisa que os militares tinham que fazer é um meia-culpa. E dizer, olha, nós falhamos, nós fomos ineficazes, nós não entendíamos merda nenhuma de comunismo e nos metemos a gostosões e estamos nos metendo ainda. Ora, durante a década de 90, eu só fiz conferência para milico o tempo todo. Na Escola de Comando do Estado-Maior, na Escola de Guerra Naval, nos círculos militares, clube militar, o tempo todo falando para milico. E sem receber um tostão, evidentemente. Viajei o Brasil inteiro pagando o meu bolso para falar para esses filhos da puta. Sabe o que eles aprenderam? Nada, nada, nada. Isso é um bando de vaidoso, um bando de bostinha, tá entendendo? Isso é que é a verdade. E por isso mesmo que a maioria não está ajudando o povo agora. Eles têm a consciência culpada. E eles, outra coisa, muito ali estão vendidos para o serviço secreto chinês. Certo. Então, nós temos que começar. Se nós não temos a verdade sobre o passado, nós não temos a verdade sobre o presente. Então, nós ainda somos vítimas de uma armadilha de mentiras, um esquema, um aparato, né? Uma máquina de mentiras. Nós temos que limpar a nossa imagem da história. Nossa narrativa da história está falsa. Você veja, o que é, por exemplo, a psicanálise? O que é uma cura psicanalítica? É você contar a sua história direito. O meu falecido amigo Ronald Alfredo César Miller, que era um gênio da psicoterapia, ele definia neurose assim, dizia, neurose é uma mentira esquecida na qual você ainda acredita. O problema da direita brasileira é essa mentira de 64 na qual o pessoal ainda acredita. Uns conscientemente, outros simplesmente que não receberam a informação. Ninguém contou a história direito. Vamos começar a contar? Vamos fazer o meia-culpa? Olha, a minha vida inteira tem sido um meia-culpa, porque eu ajudei os comunistas naquela época. Eu estou tentando até hoje limpar a merda que eu mesmo fiz. O que tem de errado nisso? O que tem de errado em você confessar uma cagada e buscar o papel higiênico?
Eu acho que é obrigação, não tem nada de vergonha. Agora, esses milicos ficam tudo. Ah, nós somos os heróis da pátria, porque nós livramos o Brasil do comunismo. Tudo carnaval, rapaz. Isso é coisa do baile do Scala Gay, você tá entendendo? Eita! Agora me diga, professor, o senhor acredita que a cúpula militar hoje ela é a responsável pela inação das Forças Armadas? Ou não que necessariamente tenha que ter uma ação veemente das Forças Armadas de imediato, mas eu creio assim não pela ação em si, mas pela postura do Exército frente a todo esse embate contra a derrocada da direita? Vamos analisar coisa com conceitos que não fui eu que inventei, que foram criados pelo falecido, né, historiador, sociólogo Raimundo Fauro, num livro que é um clássico do pensamento político brasileiro, Os Donos do Poder, onde ele diz que o problema brasileiro, o problema crônico do Brasil, é o conflito entre o que ele chama estamento burocrático e o povão. O que é estamento burocrático? São aquela meia dúzia de família, de grupinho, que acham que o Estado pertence a eles. São os donos do Estado, que usam o Estado do jeito que lhes interessa e jogam o povão para o lixo. Ora, o que são as Forças Armadas? A Força Armada se compõe de duas alas. Você tem os soldados e os suboficiais, que são o povão, e você tem os oficiais superiores, que são a elite, que são o estamento burocrático. Esse é o problema. Você está entendendo? Então, é claro que os generais e coronéis não querem mexer porque eles são parte interessada, eles são o estamento burocrático. Veja, a vantagem deles é que a maioria deles não está contaminada pelo comunismo. A maioria não está, muitos estão, mas a maioria não está. Mas nem por isso eles devem ser colaboradores do estamento burocrático, isso é, dos exploradores e ladrões do povo brasileiro. Certo. O senhor, na sua visão, a questão da diferença do posicionamento, onde o indivíduo, onde o corpo, talvez o corpo militar, bem como boa parte da direita brasileira, ela se porta da seguinte maneira: não, eu sou contra o comunismo e eu sou anticomunista. Existe uma diferença entre ser contra o comunismo e anticomunista? Veja, contra o comunismo, realmente, ninguém fez nada no Brasil. Fizeram contra o PT. O PT é uma parcela ínfima do movimento comunista, meu Deus do céu. O principal é a tucanagem. Ele não sabe. O mal comunista do Brasil é o FHC. Ele confessa isso. Ele diz: eu sou o melhor agente gramscista do Brasil. O que você quer? Ele botou o Lula no poder. Você veja, no tempo dele, por exemplo, aprovaram uma lei que permitia às Forças Armadas abater aviões de narcotraficantes no Amazonas. Daí, precisava regulamentar a lei para aplicar. O ministro da Justiça do FHC, cujo nome eu esqueci agora, Gregori, sentou em cima da porra da lei e a lei nunca foi regulamentada. Então, os aviões continuam passando lá e o soldadinho aqui embaixo olhando aquilo, né, vendo o avião mijar na cara dele e tendo que ficar quieto, porra. Certo. O senhor acredita que hoje, dentro da nossa realidade, no momento que nós estamos vivendo, seria eu só considero uma falha, ou não sei se uma falha seria a expressão correta, mas um erro muito grande da direita retroceder no ponto em que está, entrar, digamos que uma aparente trégua com o outro lado? Ou o senhor acredita que é o momento para fazer isso? Aí eu sigo a norma do meu guru, Paulo Mercadante. Não parar, não precipitar e não retroceder. Os caras precipitaram, saíram gritando essa porra de intervenção militar, e aí sim, o que é uma frescura, vamos falar a verdade. É só trocar os slogans e começar a falar umas coisas mais decentes. Aliás, eu vou lhe contar um negócio. Desde o início, né, o presidente Bolsonaro foi muito gentil comigo. Agradeceu a ajuda que tinha recebido de antes da eleição, agradeceu os meus livros e tal, mas ele nunca me pediu conselho. Ele só me pediu conselho no ponto em que eu era menos qualificado para dar o conselho, que é nomeação de ministro. Olha, eu estou fora do Brasil faz 15 anos, eu não conheço tanta gente assim, e ele me pediu conselho para nomear 2 ministros lá, que um dos quais foi uma cagada. E a terceira também, a regedora também foi uma cagada. Cagada minha. Mas quem disse que eu sou um especialista em nomear ministro? Ora, porra,
Eu sou um especialista em guerra cultural, em estratégia. Eu estudo isso faz meio século. E eu sou, fora da esquerda, eu sou o único sujeito que estudou isso. Agora, ele prefere dar ouvido para general que nunca ouviu falar de nada, que se você der um livro de Karl Marx para o general ler, ele tem congestão cerebral na página 3. Então, fica ouvindo ignorante, meu Deus, ignorante palpiteiro. Então, ele nunca me pediu, deveria ter pedido. Se ele tivesse pedido, eu teria dado muitos conselhos simples para ele. Primeiro conselho, não se briga com instituições designadas por nomes gerais abstratos, como, por exemplo, o Congresso, a mídia, a Rede Globo. Não se faz isso, presidente. Briga-se com indivíduos, porque assim você divide o inimigo. Agora, você chamando o inimigo por nomes gerais, você o unifica contra você. Preciso ensinar isso para generais? Preciso, porque eles não sabem bosta nenhuma de estratégia. Eles sabem, nós somos bons de guerra na selva. Guerra na selva é guerra contra mico-leão dourado, né? Macaco prego, jabuti, né? E arara. É isso que eles são bons. Está entendendo? Esse cara não tem merda nenhuma de estratégia, muito menos estratégia política. É uma coisa horrível. Guerra de informações, guerra culturais não sabem nada. Você veja, o meu falecido amigo, né, o general Coutinho, general Sérgio Augusto de Aguilar Coutinho, grande homem, grande brasileiro, ele escreveu 2 livros importantes sobre a estratégia gramsciana, que se chamava como é o gramscismo no Brasil, uma coisa assim, e Cadernos da Liberdade. E ele morreu amargurado porque ninguém nas Forças Armadas nem lia o livro dele, porra. Ele deu toda a dica, olha, o que os comunistas estão fazendo é isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Ou seja, se você tem a descrição do que o inimigo está fazendo, você tem a descrição de como derrubá-lo. Os generais só queriam saber de jogar ping-pong no clube militar, você está entendendo? Eu passei a década de 90 inteirinha dando sugestão. A primeira coisa que eu disse, vocês não podem deixar esse pessoal da mídia mentir contra vocês desse jeito. O cara inventava mentira pra caralho. Eu estudava mentira, levava para os milicos assim, olha, está aqui a estratégia adotada, toda mentira que eles inventaram, está aqui a máquina, desmonta essa porra. Eles não faziam nada. Só faziam notinha oficial que nem a mãe deles lia, porra. Então, esses caras de guerra cultural são uns bosta, não entendem nada, são crianças. Agora, ninguém me levava a sério. É verdade o seguinte, que eu sempre tive cara de moleque. Eu, aos 50 anos, tinha cara de 17. Agora que eu estou com 72, eu tenho cara de uns 30. Ninguém me leva a sério por isso, porra. Todo mundo pensa que eu sou moleque. Né? Quer dizer, é uma coisa de saúde, graças a Deus. Eu estou bem conservado. Tá? Mas ninguém me leva a sério. Então, eles pensam que eu estou brincando. Eles pensam que eu sou o Rodrigo Cocô, que eu sou o que eu sou um palpiteiro. Eu não sou um palpiteiro. Eu sou um monstro de um estudioso. Eu estudo essa merda faz 50 anos, porra. Eu sou o único especialista brasileiro na área. Você vê, e quando tem um debate com algum sujeito metido, a professor, não sei o quê, o cara sai com o rabo entre as pernas, todo fodido, que nem saiu essa merda do Paulo Roberto de Almeida, e quer me provar que não existe globalismo. Tá brincando? Vai chupar uma... Não, pode falar, que aqui não tem coisa, professor. Aqui o tanto de absurdo que eu falo, pode falar à vontade, viu? Fica tranquilo. Vai chupar uma chupeta em forma de piroca, vai, não uma piroca. Como diria Desci Gonçalves, naspa um canavial de rola. Isso. Pô, pronto. Agora, o diferencial da ala militar, por exemplo, chinesa, né, o grau de preparo, desde uma idade mais recente, isso daí dá uma vantagem, digamos que estratégica, tanto na parte cultural quanto tecnológica, frente às Forças Armadas brasileiras. Sem dúvida. Você não imagina o que é a disciplina e o treinamento desse pessoal comunista. Porra. Eu estive lá. O treinamento que eu recebi é mínimo, mas eu conheci caras que tinham recebido treinamento melhor. Você veja, tinha camaradas ali, rapaz, especializado em pegar qualquer policial e fazer um policial de idiota. Eu vi os caras fazendo isso. E eles não tinham problema nenhum. Tinha o cara do comitê estadual, você carregava dinheiro em rolos, assim, rolo desse tamanho. Né?
precisava subornar um policial, ele pronto, fazia na mesma hora. Não, eram pessoas que não tinham problemas, eles não tinham medo de nada, porque eles sabiam fazer tudo. Consulta a Sarah Winter. A Sarah Winter recebeu treinamento na Ucrânia. Ela sabe como é o negócio, porra. E ela sabe que isso é treinamento militar, isso não é brincadeira. Olha, eu recebi o treinamento junto ali com o Zé Dirceu, junto com o Rui Falcão, tá certo? Eu só recebi um pedacinho, eles receberam coisa maior. O Zé Dirceu foi treinar em Cuba. Quer dizer, o Zé Dirceu é um oficial do Serviço Secreto Militar cubano. Não é que ele foi, ele é, porque desse serviço secreto não se sai. Agora, no Brasil, o brasileiro é trouxa. Deixa o oficial de inteligência de um outro país virar presidente de um partido, porra! O que você quer? É? E se o sujeito não tem dó do próprio cu, o que ele pode fazer? Né? É justamente isso. Trabalho, porra. Exatamente. E, professor, me diga uma coisa. Hoje o senhor acredita, não, o senhor sabe, na sua visão, o poder, o que é que o povo precisa entender, de fato? O poder está com quem de mudar o país? Acho que travou. Apareceu de novo. O problema da nossa direita é que ela se formou muito rapidamente, ela foi improvisada. Para você formar uma corrente política, uma vez eu publiquei, a formação de toda a corrente política passa por 7 etapas que não são trocáveis. Não tem como pular uma delas. E isso demora. Então, eu adotei naquela época a norma do Goethe, é urgente ter paciência. Se você quer fazer um negócio depressa, dá para fazer depressa. Sabe o que dá para fazer depressa? Para você tomar no cu. Deu uma travada de novo. Vamos esperar um pouco aqui, recarregar lá. Pronto, já estamos de novo. Para criar uma direita conservadora vai levar de 20 a 30 anos, gente. Veja, o PT levou de 40 a 50 anos para sair da miséria, onde ele estava em 64, e chegar ao poder. Meio século. Ora, se a gente levasse 10 anos, bom, saiu barato, 1/5 do tempo. Mas o pessoal não aguenta esperar 10 anos, eles querem fazer tudo na hora. Veja, em vez de você começar, por exemplo, vamos botar pessoas nos clubes de bairro, né? Nas igrejas, nas escolas, etc. Não, já querem botar um presidente da República direto. Ou seja, você não tem o bolo, você já quer cereja. Foi um trabalho de base, né, que o senhor sempre fala. Então, a pressa é inimiga da perfeição. Então, os caras se... na verdade, assim, a revolta contra a roubalheira petista era tanta que essa direita improvisada fez sucesso eleitoral, mas só eleitoral. A esquerda continua dominando todo o funcionalismo público, todo o sistema judiciário, todo o sistema de ensino, toda a mídia, ou seja, ela domina tudo, ela tem o poder. E nós temos um cargo, lindo cargo, presidente da República, bonito pra caralho, só que não manda nada. É isso, a mesma coisa assim que você pegar assim, e nomear um papa conservador numa igreja que só tem comunista. O papa vai se fuder, como o outro lá se fudeu. Então não adianta trocar de papa. Precisamos um papa conservador. Não, precisamos de uma igreja conservadora. Precisa trocar todos os professores de seminários, todos os teóricos, todos os teólogos, um por um, tirar um por um, desmoralizar. Como é que se faz isso? Desmoralizando, porque esse pessoal não é sério. Não adianta debate de ideias com ele. Não se faz debate de ideia com um bandido. Né? Bandido, a gente pega, mostra a ficha policial do cara, fala, vai tomar no seu cu, você é um bandido, cala a boca, burro, vai embora. Né? É que nem esse pessoal que fica falando mal de mim, né? Você vai ver, nem o que escreve lá, o Olavo é gnóstico, ele é perigoso, não sei. Quando você vai ver, o sujeito é um estelionatário. Obviamente estelionatário, que mora com um sujeito que foi cúmplice de um assassinato e que leva dinheiro do serviço secreto russo. Esse cara vem falar mal de mim e eu vou discutir ideia com ele. Discutir ideia, o caralho, rapaz, tem um lugar na cadeia. Entendeu? Então, a gente precisa saber o seguinte, Nietzsche ensinava o seguinte, quem não sabe desprezar, não sabe respeitar. Então, no Brasil, tem que respeitar todo mundo. Falo, não, respeitar todo mundo é uma coisa autocontraditória. Você vai respeitar, sei lá, o Fernandinho Beiramar, tanto quanto você respeita a Madre Teresa. Fala, vai tomar no cu, pô. Não dá. Então, quem merece desprezo tem que ser tratado com desprezo. Eu sempre tenho que excelência. Excelência é o caralho. Né? No dia que eu chamar de excelência um Alexandre de Moraes,
você pode me internar no hospício porque eu vou estar com Alzheimer. Excelência ou caralho. Você não tem nada de excelente em você. Ah, mas o cargo é excelente. Se o cargo fosse tão excelente, ele cuspiria você de dentro. Uma vez um general falou isso para mim. Eu respeito a minha farda. Eu digo, respeito, tanto respeito que eu acho que ela vai vomitar você ali na esquina. Certo, professor. Agora, mas... Posso? Pode, manda pau. Pois sim. Então, agora que já está tudo cagalizado, né? Já cagalizaram tudo. O que é que... Os termos que Porra, já está tudo cagalizado agora. O que é que o povo precisa entender? Que não dá para depender, que não se sai gritando pela solução. A gente tem que mostrar... O nosso problema, a gente tem que mostrar a nossa força. O povo, o que é que ele precisa entender hoje? Qual que é a força do povo? É o próprio povo. Os inimigos, um por um, com os nomes CPF e RG. Seu Nhonho da Silva Cu, por exemplo, mora na rua tal, número tal. Esse é o filho da puta que está nos roubando. E você joga contra eles? Não a auto-oficialidade, não a instituição Força Armada. Joga os soldados são patriotas. A instituição é meio patriota, meio estamento burocrático. Os generais têm compromisso com o estamento burocrático, eles não podem fazer o que querem. Agora, o soldado não. O soldado é um cidadão, ele pode sair na rua e expor, né? Expor a sua opinião. Como fizeram no Rio de Janeiro, foi bonito. Os soldados na rua gritando apoio a Bolsonaro, enquanto os generais lá em cima estão tudo quietinho, né? Ou esse coronel lá no Pernambuco que protegeu o povo contra a polícia militar. Você está entendendo? São soldados individuais, não é instituição. Gente, instituição é só um universal abstrato, ela não existe. O que existe, você está entendendo? Pessoas individuais, concretas. O pessoal tem que aprender isso. Por isso você vai brigar com a Rede Globo. Eu digo, escuta, quantos funcionários tem a Rede Globo? 20 mil? Desses 20 mil, 19.999 são gente boa. Você tem que pegar o apoio deles contra os filhos das putas. Não é jogar a instituição, não é jogar contra a instituição. Se o Bolsonaro tivesse me perguntado, eu teria dito isso para ele. Nunca xingue uma instituição. Xingue o seu fulano, seu fulano, seu fulano. E você vai ver que você acaba com eles em meia hora. Outra coisa, a maior parte dos inimigos do Bolsonaro tem uma ficha policial desse tamanho. Não adianta, você não pode lutar politicamente contra um sujeito que é um criminoso. Não se faz isso. Você, por exemplo, você pega o Fernandinho Beiramar, fala, eu tenho divergência ideológica com o Fernandinho Beiramar? Não tenho nada. Eu tenho uma lista de processos contra o cara, porra. Contra gente como o Nhonho, João Dória, né? O Auschwitz, esses caras todos, a ficha criminal deles é desse tamanho. Pega a ficha, mete processo do filho da puta. Daí as pessoas dizem, mas o sistema judiciário não está a nosso favor. Não interessa, você pode perder o processo. O processo não é, vou contar um negócio, processo não é uma coisa processual, processo é uma coisa publicitária e política. Os comunistas sempre souberam disso. Eles fizeram milhões de processos cujos réus eram absolvidos, mas e daí? Quando era absolvido já estava queimado. O Paulo Maluf foi condenado em quantos processos? O mínimo. Eles faziam 1000 processos contra o Maluf, ele era condenado em 2. Só que a fama dos outros 990 e tanto ficava nas costas dele. O pessoal precisa aprender isso, porra. Fazer política. Política é jogo de poder, não é jogo de lei, de legalidade. Não. O que é poder? Poder é o seguinte, quantas pessoas te obedecem? É muito simples. Agora eles pegam os caras que ninguém obedece, pegam o Nhonho e tem medo do Nhonho, porra. O que o Nhonho faz? O Nhonho só chora. É obviamente um cagão, um moleque com a fralda suja. É um pederasta, rapaz, isso é um pombudo. Então, né, não ofenda os pederastas, porra. Ele é nhonhocrata. Né? Eita! Então, é o seguinte, a grande força desses camaradas são os seus cargos, o seu lugar no estamento burocrático, então a caneta que eles têm para assinar a besteira. Qual é a fraqueza? A primeira fraqueza é a covardia física. Esses caras, você levanta a mão, faz de conta que vai bater nele, ele já se caga todo. Você mandar ele calar a boca, ele caga. Você veja, no dia 31 de março de 64, teve um general chamado César Montanha, ele tomou um quartel inteiro sozinho, com uma porrada.
Ele chegou lá, deu uns tapas no sentinela, cala a boca, sai daí. E entrou e tomou o quartel inteiro, porra. É isso que está faltando. Você veja, em 64 eu estava no lado comunista, né? Então eu tinha um amigo falecido chamado Otto Maracajá Branquinho. O nome é ridículo, mas ele era um grande cara. E quando a polícia tomou a União Brasileira de Estudantes Secundários, ele pensou o seguinte: lá dentro tem um arquivo com o nome de todo mundo, eles vão prender todos. O que ele fez? Foi lá de madrugada, pulou o muro, roubou o arquivo e sumiu com o arquivo. A polícia não conseguiu prender ninguém. É um herói anônimo, ninguém soube o que ele fez, só eu estava lá, eu vi. Ninguém soube o que esse cara fez. Ele livrou milhares de pessoas da cana, você está entendendo? Isso era normal naquela época, você está entendendo? Agora, a covardia que se apossou dos brasileiros na geração é o seguinte... Eu estou ouvindo. Deu uma travadazinha aí, pessoal. Vamos esperar. Acho que ele vai atualizar lá a página. Ora, quando eu entrei na escola... Professor, está sem áudio. Agora voltou o áudio, voltou. Saiu de novo o áudio. Está me ouvindo? Tá, agora sim. Subiu de novo. Vou esperar, pessoal, ele recarregar lá a página. Acho que ele está recarregando a página. Vou dar uma mensagem aqui a ele. Não vai voltar. Esse eu já sei quem é esse. Deve ter alguém denunciando a live aí. Pronto, professor, voltou. Voltou? Posso Sim, continuar a historinha? Claro, deve, pelo amor de Deus, não quer perder nem um segundo, não. Então, quando eu entrei na escola, no primeiro dia, eu não lembro mais por que era briga. Você sabe que a mulher, para garantir que ninguém ia pegar pedra nem pau, para a briga ser honesta. Eu ainda saí vencedor da briga, saí vencedor por pontos. E depois o meu inimigo virou meu melhor amigo. Ele, no fim, acabou indo estudar para padre. Então, era assim a vida naquele tempo. Agora, quando eu casei e mais tarde tive filho, o meu filho Pedro, ele era vice-campeão brasileiro de jiu-jitsu. O que a molecada fazia? Juntava em 12 para bater nele. Uhum. Daí eu fui lá, foi um dia impedir aquele negócio, catei ele pela goela, ele virou, sou de menor. Porra, eu não pude fazer nada. Então é assim, quer dizer, a moral brasileira acabou. Só tem vigarista, só tem filha da puta. Não tem mais honestidade, não tem sinceridade. Você está entendendo? O pessoal que fala bonito... Olha, falar com um milico brasileiro e falar com um milico colombiano foi uma das grandes experiências da minha vida. Porque os milicos brasileiros, tudo empombado, tudo seu doutor, né? Tudo achava que estava fazendo um grande favor de me ouvir. Na Colômbia, que deu impôs uma derrota horrível às Farc, que era uma tropa armada muito maior do que teve no Brasil, os caras foderam com as Farc. Aqueles caras eram humildes, eles queriam aprender, eles me ouviam com atenção, tomavam nota e depois faziam os truques que eu ensinava para eles. Essa é a diferença. Sabe? Mentiroso, empombado, é o que fode com tudo, está entendendo? Então, você precisa ver, o homem... Por que o povão gostou do Bolsonaro? Porque o Bolsonaro fala como eles falam. Ele não fala como fala o Nhonho, como fala o Doriana, como fala o Auschwitz. Esses caras são tudo empombados, tá entendendo? É tudo falso. Com a voz toda embostada, né? Cheia embostada, exatamente. Para falar, né? Embostação vocal, é. Pois é. Agora, então, só para recapitular aqui, pessoal ficar bem frisado aqui. Então, hoje nós estamos aqui, o poder natural, evidentemente, que está com o povo, né?
E a reivindicação talvez seja mais eficaz sem pedir à instituição e sem pedir às altas patentes. Focar justamente no apoio popular, no apoio do exército como um todo, mas não, digamos assim, como o senhor falou, o soldado, ele pode prestar um apoio à população. Não peçam apoio às instituições, peçam a indivíduos, e não se voltem contra instituições, voltem-se contra indivíduos. Né? Quer dizer, o poder, instituições e universidades abstratas não tem poder, quem tem poder é gente, porra. Eu tinha um amigo que dizia uma coisa maravilhosa, né? Ele era um instrutor de arte marcial, chamado William Kawasaki, e ele dizia o seguinte: olha, que dá azar não é gato preto, que dá azar não é passar embaixo da escada, que dá azar não é macumba, que dá azar é gente. Ele estava muito certo. Então, e eu, aproveitando isso aí, professor, até para ficar registrado aqui, o senhor tem acompanhado os pronunciamentos do presidente em rede nacional? O senhor acha adequado a forma como ele está se expressando, mas talvez o senhor não considera que ele, talvez falando da forma mesmo dele, tudo que ele vai dizer ali, tudo capitulado, mas de uma forma mais não digo que é uma altiva, mas como o presidente mesmo fala, porque o senhor não acredita que está muito robótico, o povo acaba não entendendo pelo linguajar que ele utiliza? Se ele ainda estiver me ouvindo, eu peço, imploro que ele ouça pelo menos este conselho: não ataque instituições abstratas, ataque indivíduos, especialmente o nhonho. O senhor foi muito brando com o que falou do nhonho, né? O nhonho tem que ser humilhado. Quando ele é humilhado, ele foge. Você acha, por exemplo, um cara que era valente, o Sepulcro Caiado era valente. 50 anos atrás, qualquer coisa, pô, isso é a cara de porrada. E nem Ciro Gomes, tá entendendo? Não acredito nesse tipo de valentia, não. Tá entendendo? Ela vai encher minha cara de porrada, então vem. Né? Vamos ver o que dá para fazer. Né? Então, mas os nhonhos e dorianas, esses caras não têm nem ostentação de coragem eles têm. São uns cagões. Então vamos explorar a fraqueza deles. A fraqueza atrai a agressividade. Você tem que mostrar que o seu inimigo, além de ser um filho da puta, ele é fraco. Agora, se você dá importância, por isso você se chama de Vossa Excelência, já começou mal. Eu não vou dar esse tratamento de Vossa Excelência, só dou tratamento de Vossa Excelência a pessoas que são excelentes. Eu conheci muita gente excelente. O meu professor padre lá dos Anjos, meu amigo Ronaldo Freire César Meiro, eram excelentes, eu só não chamava de excelentes porque eles iam rir da minha cara. Mas que eles mereciam. Agora, esses bosta, mas que é isso, porra? Chamar de senhor já é um abuso. Esse pessoal todo do STF não tem uma única excelência lá dentro. Certo. Agora, professor, dentro da situação então, que nós nos... Tem que mudar o tom, tem que impor a humilhação. Perdão, não deu para ouvir, que falhou, cortou a sua voz. Tem que impor a humilhação. Humilhação pessoal. Certo. Causar um estigma mesmo. A Dilma caiu a partir do momento em que o pessoal nos estados começou a gritar: Dilma vai tomar no cu. Se não tivesse feito isso, ela estava lá no Porto até hoje, sendo chamada de excelência. Excelência, o caralho, vai tomar no seu cu. Pronto. É o total desrespeito. Veja, a desobediência civil não basta, tem que ser desobediência civil desrespeitosa. Nós não respeitamos você porque vocês não merecem. Não venham me impor isso. Nenhum bandido vai ser chamado de excelência na minha frente. Vocês estão ouvindo aí, né? Está falando? Essa coisa de, precisamos, vai haver uma invasão dos hospitais, não vai haver vagas. Os hospitais estão todos vazios e eles ainda estão construindo mais hospitais superfaturados. É uma vergonha, é uma roubalheira. Só tem, veja, pandemia de roubalheira, é só isso que está tendo. O coronga mata menos gente do que qualquer doença no mundo. Meu Deus do céu. Mas contaminou. E o que acontece com a contaminação? Não acontece nada, porra. Né? Então, veja, outro dia apareceu um médico de Israel, Dr. Avi, não sei o quê, aqueles nomes complicados, e mostrou lá o seguinte, que o Anthony Fauci, que era o cefão era o Mandetta dos Estados Unidos, estava mentindo, porque ele disse que morria 1% dos contaminados. É 0,1%, não da população total. 0,1% dos contaminados. Isso é nada, porra. Hemorroida mata mais do que isso.
E os caras paralisam países inteiros, destroem a economia, impõem a povos inteiros a prisão domiciliar, prendem pessoas porque estão na rua, prendem e batem pessoas, e dizem que os outros estão pondo a ditadura. Esse Alexandre de Moraes, tu não sabe ler, rapaz. Você diz, eles estão promovendo a ditadura. Fala, não. Ele acha que ditadura é um velhinho sair na rua e gritar AI-5. Para mim, ditadura não é isso. Ditadura é você prender pessoas por nada, você impor prisão domiciliar a nações inteiras, tá certo? Você bater em pessoas e estrangular epilético, bater em velhinha. Isso é ditadura, Alexandre. Você não sabe o que é ditadura, rapaz. Quer dizer, ele acha que uma palavra é muito mais grave do que atos ditatoriais ostensivos. Então, é o seguinte, ou ele é um mentiroso, um fingido, um bandido, ou ele é um mentecapto, ele não sabe ler. Como eu não gosto de acusar ninguém moralmente, eu prefiro e voto na hipótese mentecapto. Ou seja, é um sujeito que não tem qualificações intelectuais para arbitrar uma partida de futebol de botão. E está lá no Supremo Tribunal Federal. Veja, é estranho isso? Não. Meu filho, nós elegemos presidente um estuprador de cabrita. Então, o que tem de estranho o tal Alexandre de Moraes e outros caras desse tipo no Supremo Tribunal Federal? Nós nos aviltamos, nós aceitamos essa exibição de importância desses caras, nós nos deixamos iludir por essa aparência de gostosice desses caras. Nós temos que aprender a ouvir pessoas sinceras. Pessoa sincera erra, fala besteira. Eu mesmo, porra. Eu vivo dizendo coisa que depois eu vejo que é bobagem, mas pelo menos sincero eu sou. Eu estou falando o que eu estou vendo. Não é coisa que eu quero que pareça. Perfeito. Então, professor, isso aí é até bem incongruente, né? Porque você vai analisar, o indivíduo está manifestando porque ele quer intervenção militar, mas, ao mesmo tempo, se permite não apenas a apologia ao comunismo, como a idolatração ao comunismo, tanto quanto partidos comunistas no Brasil, que acabam por aviltar. Veja, todo esse negócio do Coronga foi inventado pelo Serviço Secreto Chinês. Todo esse pessoal, Dória, Alexandre Moraes, o Mimi Mitchell, né? Toda essa turma, o Sepulcro Caiado, todos eles estão trabalhando para o Serviço Secreto Chinês, para uma ditadura mais genocida que já existiu no mundo, ditadura perto da qual Stalin é um doce de coco, está entendendo? Eles todos estão trabalhando para isso. Você acha que foi alguém no Brasil que inventou esse esquema do Coronga? Claro que não, isso é um plano do Serviço Secreto Chinês já inventado há décadas. Isso está explicado em livros escritos por oficiais chineses. Toda essa gente trabalha para a China, leva dinheiro da China, eles são contra o Brasil, são agentes chineses, formal ou informalmente, é isso que todos são. Agora vem dizer que ditadura é o velhinho, sabe, ninguém sabe que merda é. Você acha que a AI-5, a intervenção militar, é um programa político real? Não, é apenas um símbolo que uma pessoa semi-analfabeta usa. Se os caras soubessem que foi a AI-5, ele jamais ia querer aquela bosta de volta. Porque o AI-5 só serviu para promover o comunismo. Certo. Então, professor, aqui, dentro da nossa realidade, então, o senhor enxerga, para ficar bem objetivo aqui, deve-se voltar o apelo ou o ataque a pessoas e não a instituições. Aos bandidos, aos criminosos, mentirosos, ditadores, filhas da puta, maquiavélicos, que estão enchendo o cu de dinheiro às custas da intimidação do povo inteiro, porra. Você vê esses hospitais de campanha que eles constroem. O hospital de campanha construído por causa do Coronga custa 10 vezes mais do que um hospital de campanha comum. E daí não tem ninguém lá dentro, porra. Isso não é só no Brasil, isso é aqui também. Eu fui ver os hospitais aqui da região, tudo vazio. Eu estive 2 dos principais hospitais aqui. Não tinha ninguém lá, porra. E sem por vir que também podia ser feito parcerias aí com os hospitais privados e não são feitas, né? Preferem gastar 10 vezes mais. Claro, tem que investigar essa porra, tem que ver para onde está indo esse dinheiro, tem que pôr esse filho da puta na cadeia. Certo. Agora, professor, o senhor acredita hoje na nossa realidade que nós estamos aqui, um acordo onde, todos os governadores resolveram agora abrir o comércio
e tá tudo direitinho, vai ficar tudo bacana. Resolveu o problema? Nunca fez mais que obrigação. Abre o comércio. Agora nós vamos investigar o que você fez e vamos botar você na cadeia, filho da puta. Certo. Não fez nada, você está inocente, se agiu só de burro, tudo bem. Burrice não é crime. Né? Certo. Agora, se essa proposta for mais ou menos que veiculada não, capitaneada pela Câmara dos Deputados, na figura do Rodrigo Maia, não, tal, aquele negócio, aquela passada de pano, né? Não, vamos coisar e tudo para ele continuar lá, botar aquela PEC para ele poder permanecer lá ad eterno, né, na Câmara, como presidente da Câmara dos Deputados. O senhor acredita que o povo deve continuar essa batalha até a derrocada do Maia, ou o senhor acredita que é um momento de recuar? São problemas diferentes. Uma coisa é você devolver ao povo a liberdade que ele desfrutava antes. Isso tem que ser imediato. Agora, a investigação dos crimes é depois. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tá? Tem que investigar e acabar com a carreira política. Olha, gente como João Dória e esse Nhonho, eles têm que ser expelidos da vida pública para sempre. Se eles tiverem autorização para capitanear um carrinho de pipoca, já é muito. Deixa ele vender pipoca para sustentar a família dele, tá entendendo? Mas isso é o mais que pode fazer. As pessoas têm que sair da vida pública. Tantos já foram expelidos. Que a falta do Nhonho ou do Dória, o Brasil vai perder alguma coisa com isso? Ora, porra! Não, é justamente. Mas agora me diga, professor, dentro da nossa realidade também, né, tratando da realidade, estou falando bastante de realidade, para o povo poder entender quem está tratando aqui do assunto posto, né, do momento posto, no momento de agora. Então, nós temos a criação dessa nova esquerda, batizada de nova esquerda, tem a velha esquerda, tem os que se autodenominam liberaloides, né, que na verdade integram essa parte da nova esquerda. O povo precisa entender que muitos se abatem nessa história, pessoal de direita, aquela conversa reafiada, e ficam dizendo ainda, insistindo que a gente divide direita, que aquele negócio todo. Qual que é a sua visão a respeito? O que é que o povo tem que entender nesse ponto aí? Veja, essas definições ideológicas gerais, elas significam muito pouco. Veja, quando eu vou delinear o que é direita e esquerda, eu tento descrever grupos de ação reais, organizados, não ideologias, não discursos. Porque o discurso o cara pode trocar do dia para a noite. Não é isso? E sem perder identidade, às vezes, né? Claro, então, precisa entender o seguinte, os grupos políticos não conhecidos, existe direita e existe esquerda, porque existem pessoas que estão unidas na direita e unidas na esquerda. E é isso que interessa. Quer dizer, as ações tomadas em conjunto por grupos humanos, não o pretexto ideológico. Olha, eu hoje mesmo escrevi, se você for somar as ideologias, elas estão em conflito umas com as outras desde o início. Ou seja, o marxismo jamais precisou de unidade ideológica, ele precisa de unidade organizacional. Você tem lá a ideologia que você quiser, mas na hora que eu mandar, você obedece. Sempre foi assim. É isso que o Lenin chamava de centralismo democrático, você está entendendo? Sim. Então, você veja, por exemplo, quando o pessoal da escola de Frankfurt inventou aquelas coisas todas, o Stalin achou, tá muito bonito, vai fazer isso lá na Alemanha, aqui não. Você está entendendo? Eles eram contra a ditadura soviética, né? Mas trabalhavam para ela. Por quê? Porque era a única organização que existia. Então, esse negócio, ideologia é uma coisa, né? E direita e esquerda, como facções organizadas, é outra coisa completamente diferente. Agora, o indivíduo, quando não encontra uma coerência ideológica verbal, ele acha que não existe esquerda e não existe direita. Se seja analfabeto, que nem esse Marco Antônio Vil, esse Paulo Roberto de Almeida, gente que nunca estudou bosta nenhuma e não conseguiria estudar. Você não pode entender Marx se você não entende Hegel. Dá um livro do Hegel para esses caras, eles morrem. Eu já dei o curso inteiro sobre Hegel, né? Sei que é difícil, mas olha, vou contar um negócio para você. Hegel é um gênio, mas é um vigarista fora do comum. Ele domina a técnica filosófica, é um negócio incrível. E Hegel escreve difícil, mas é um puta do escritor. Quando você entende o que ele está dizendo, você vê que ele domina a língua de uma maneira extraordinária. Mas, você descobrir isso, vai 2 anos. Ora, eu no partido eu conheci um sujeito que começou a ler Hegel com 70 anos, que era o falecido Nabor Caires de Brito, o comunista mais inteligente que eu conheci. Ele falou, olha, eu perdi décadas da minha vida porque eu li Marx antes de ter lido esse Hegel.
Agora, vai dar Hegel para esses generais lerem, para esses comentaristas de mídia ler, para o cocô instantâneo ler, falar, tá brincando comigo, porra. Agora, professor, muito público, o povo brasileiro, eles acabam cobrando uma postura da gente, da rede social, né, dos influenciadores aqui, da digital, o influenciador digital cobrando. Mauro, você tem que marcar uma data, fale com os outros youtubers, vão marcar uma data para uma manifestação do... Distância, porra. Como é que eu posso interferir na política do dia a dia? Eu falei, seria muita presunção da minha parte. Então, vocês que estão aí, vocês têm que avaliar isso aí, pô. Vocês que estão vendo o negócio do dia a dia, eu não estou. Eu tenho concepções gerais, né? A minha visão da coisa se mede em décadas ou séculos e não por semanas. Você está entendendo? Sim. Então, eu oro para que vocês acertem. Pode errar, mas acho que até agora tem até acertado, né? Tá respondido já. Já deu para fisgar. Agora me diga uma coisa, professor. Dentro dessa situação toda, como é que o senhor... É uma pergunta mais pessoal mesmo. Como é que o senhor se sente tendo sido traído por tanta gente que o senhor estendeu a mão, deu visibilidade? Qual o seu sentimento frente a tudo isso? Sentimento não tenho nenhum. Eu quero que ele se foda, pô. Eu sigo aquele negócio. Por que você me odeia se eu nunca te ajudei? Esse cara que eu vivo me chamando de gnóstico, esse é o filho da puta que eu ajudei a tirar ele da merda quando ele não tinha o que comer. Muitos eu fiz isso. Entendeu? E o cara depois vem dar umas facadas nas costas, mas isso é natural. Eu nunca esperei gratidão dessa gente, pô. Então, eu estou fazendo as coisas porque meu público, sabe o que é meu público? É Deus. Eu quero que Deus leia os meus negócios, né? Me perdoe dos meus pecados, e no dia do juízo final, quando eu sair, chegar na porta do céu, Jesus Cristo me diz assim, entra agora rápido que não tem ninguém olhando. Isso é tudo que eu quero na vida, tá entendendo? Sim. Ai, professor. Agora, vamos continuar aqui. Dentro dessa realidade, o povo, claro que não tem muita preparação quanto a esses instrumentos não violentos, né, esses mecanismos não violentos para a gente promover uma derrocada da parte oposta. Isso aí é uma fragilidade muito grande nossa. Também os nossos freios morais também se traduzem em uma fragilidade muito grande, coisa que a esquerda, muitas vezes não tem nenhum tipo de freio moral, seja para atacar, seja para tramar, isso acaba limitando o nosso cerco de ação. Mas hoje, o senhor acredita, na sua visão, o Brasil, ele corre um sério risco? Corre, ou se corre. Se não fizer nada, esse pessoal adquiriu o controle da sociedade brasileira, bicho, é de ditadura chinesa. Eles podem manter essa quarentena pelo tempo que eles quiserem, prender todo mundo que sair na rua, eles podem fazer isso, já estão fazendo. Ou seja, não basta tirar esses caras do seu cargo, tem que tirar da vida política. E botar na cadeia. Inclusive esse Alexandre de Moraes. Ele está legitimando uma ditadura e chamando de ditadura as vítimas da ditadura, porra. Quer dizer, o cara que está lá apanhando, o epilético está lá apanhando a polícia, o epilético, então, num momento de desespero, ele tem intervenção militar. Ele quer que o militar vá salvá-lo. Ele é que é o criminoso, ele é que é o ditador. Mais uma visão aqui. O senhor acredita que dentro do nosso contexto, ainda há salvação para o nosso país, para a nossa pátria? Claro que tem, porque nós temos um povo maravilhoso, tá certo? O povo está, aos poucos, está entendendo o esquema todo. Nós temos aqui ajudá-lo a entender melhor, a mostrar melhor o alvo. Quem é o inimigo? Fulano de tal. O alvo não é uma coisa abstrata, não é assim, o Congresso, a Rede Globo. Não, são pessoas. Isso tem que descobrir um por um, revelar a história desses filhos das putas, e dizer, esse cara nós temos que tirar da política, isso nós temos que tirar do jornalismo e assim por diante. Certo. E como combater, qual é o instrumento que nós podemos usar para combater toda esta imprensa miserável que hoje ela acaba por aterrorizar? Nós temos um alcance aqui na internet, né, e tudo, nas redes sociais, mas assim não se compara com o alcance da mídia, né, da imprensa. Assim, não chame a imprensa de miserável, chame seu fulano de miserável. Ah, tá.
Seu fulano, seu fulano, seu fulano. Perfeito. A imprensa, a opinião da imprensa, você não sabe. A opinião da imprensa está dentro das redações, ele não sabe o que eles estão pensando. A porta cheia de gente lá que está quietinho, que tem medo do chefe. Uhum. Se você cortar a cabeça do chefe, eu vou te dar um exemplo. Aquele colunista do Globo, aquele que foi da KGB, como é que chama? Anselmo Góes. Ele diz que foi da KGB. Qual é a prova que ele tem que ele saiu da KGB? Nenhuma. Me mostra o seu certificado de dispensa. É mentira, o cara é da KGB. Um cara desse você não pode deixar escrever, ou nós vamos te tirar daí, pô. E se confessar, nós vamos tirar também. Você quer que as pessoas conheçam a sua opinião? Escreva livro, publique livro. Jornal você não pode ir. Veja, Zé Dirceu, mesma coisa, porra. Quantos desses brasileiros que viveram em Cuba trabalharam para a polícia secreta de Cuba? Quantos cubanos eles ajudaram a matar? Meu Deus do céu, nós não vamos investigar isso nunca? Está entendendo? Quer dizer, você não pode... Veja, uma coisa importante nesse pessoal que vem da esquerda é o uso da linguagem. Hoje mesmo eu vi declaração de um sujeito que eu já conheço, que já foi personagem do Imbecil Coletivo, que é o Luiz Eduardo Soares, pretensamente cientista social, dizendo o seguinte: o Bolsonaro é o governo das milícias. Opa! Ei. A palavra milícia significa exatamente o quê? Como termo descritivo, científico, ela se refere a tropas armadas extraoficiais, ou pagas por alguém, ou auto-organizadas em defesa de uma certa população. Portanto, são organizações criminosas por definição. Daí ele usa esse mesmo termo para designar grupos de pessoas que escrevem na internet. E depois usa esse termo para designar pessoas que já não são mais nem grupos organizados, são massas que não se conhecem uns aos outros. Isso tudo vira milícia. Isso é trapaça. O sujeito que usa a linguagem assim é um vigarista. Esse cara nunca foi cientista social e não tem capacidade para ser. Esse truque, assim, aos poucos, eles pegam um termo que designa um tipo de crime, vai estendendo o uso desse termo como figura de linguagem, fingindo que ainda é um termo descritivo. E, no fim, criminaliza todo mundo como se fosse todo mundo milícia mesmo. Milícia é o seu cu, rapaz. Toma vergonha nessa sua cara. Você não vale nada. Eu já conheço você há muitas décadas. Você sempre trabalhou para a criminalidade. É isso que você faz. E você acha que ainda engana alguém? Engana sim. Por quê? A geração nova não sabe o que você fez 30 anos atrás. Mas eu te conheço, porra. Você entende? Toda a linguagem da esquerda, e a linguagem do nhonho, a linguagem do Dória, é tudo assim. É linguagem de trapaceiro, porra. Agora, uma função do intelectual conservador é analisar essas coisas e desmantelar esse esquema todo. Agora, o pessoal não estudou isso aí, então o que faz? Eles aceitam a linguagem do inimigo. Por exemplo, até pandemia não existe. Não existe pandemia nenhuma, como se fosse um flagelo mundial. Isso é um truque do serviço secreto chinês e de grupos globalistas filha da puta que querem desmantelar a economia, o Estado de várias nações. Então, eu não uso o termo pandemia. Pandemia é o cu deles, porra. Você tem pandemia de vigarice. Nunca aceite os termos criados por essa gente. Nunca, nunca. Tem que desmascarar um por um. Certo. Agora, professor, a largos passos a gente está experimentando alguns dos, não digo instrumentos propriamente dito, mas assim, alguma das medidas socialistas aí, seja o indivíduo estar em casa, o apoio governamental, o terror que está sendo frente ao povo. O senhor acredita, o senhor vê aí, na sua visão, esse sentimento do brasileiro que está em casa, recebendo dinheiro para não trabalhar, muitos, porque a gente fala R$600 não é muito. Não é muito, mas ele recebe um salário. Ele tem que se deslocar, tem que pagar condução, tem que almoçar no serviço, muitas vezes por conta própria. Então, no final das contas... O dinheiro sai para a rua protestar, porra. Pois é, mas eu digo assim... O dinheiro não faz mais que obrigação. O dinheiro é seu mesmo.
Além disso, é o seguinte, eles estão com esse dinheiro, eles estão fazendo o seguinte, eles estão transformando o povo brasileiro em escravo, trabalhador, escravo da fazenda, que tem que comprar sua comida no armazém do dono da fazenda. É isso que eles estão fazendo. E o pessoal aceita. Então me dá aqui o dinheiro é meu e você ainda está me devendo muito. Cala a boca, burro, vai tomar no seu cu. Certo. Agora, eu só acredito que, de alguma forma... Outro dia eu vi, você vê como a direita está atrasada. Outro dia eu vi o ministro Moro, Sérgio Moro, que eu gosto, é uma pessoa que eu gosto muito, agradecendo à Folha de São Paulo o direito de resposta que deu para ele. Escuta, mas se é um direito, a Folha não está te dando nada. O direito é seu. Você não tem que agradecer bosta nenhuma, tem que usar o direito e não mandar tomar no cu. Exatamente. E nesse ponto eu faço uma observação. Eu reconheço o ministro Moro como um grande homem, extremamente honesto, acredito na honestidade, no compromisso dele, mas, assim, inclusive, nesse ponto aí, o direito de resposta que ele estava agradecendo é porque a Folha disse que ele não estava nem aí para a questão da saúde dos presos, né? E ele exigiu o direito de resposta porque ele queria dizer que ele era a favor da libertação ele tem que usar o direito de resposta, mas não tem que agradecer. Não sei, mas assim, o posicionamento dele. Ele era a favor da libertação. Uma filha da puta que me processou. Sim. O processo levou 6 anos. Gastei todo o dinheiro. Eu dizia, eu tenho mulher, filho, cachorro e um advogado. Né? Levou 6 anos para acabar o processo. Eu fui inocentado, evidentemente, eu tinha todas as provas. E, no fim, eu fui inocentado de um crime que eu não tinha cometido. Vou agradecer? Muito obrigado, seu juiz. Né? Não dá para agradecer. Porque hoje eles estão coisando aqui, mas daqui a pouco, meu amigo, é sempre assim. E esse senso esse senso puritano, esse senso de pureza, esse senso que muitos têm, acaba fragilizando cada vez mais. É tudo puta, meu Deus do céu. Aquele menininho que tem razão, tudo puta. A gente tem que aprender quem a gente pode respeitar, quem não pode respeitar. Agora, eu vou te contar um negócio. No tempo do Evaristo Arnes, trabalhou lá 20 anos, tomaram 30% do dinheiro que devia. Ele disse, isto aqui é um puteiro e você é um proxeneta. O homem resolveu a coisa na hora. Agora, se chegasse lá, a eminência, tá, o arcebispo ainda ia humilhar ele. É assim que se trata essa gente, porra. Não importa que tu é arcebispo, tu é um vigarista. Além disso, você é comunista, você é um excomungado, você não é arcebispo, merda nenhuma, você não é nem membro da igreja. Essa que é a verdade. Certo. E como é que nós podemos entender, professor? Porque, assim, parte eu vou usar o termo imprensa, porque aí eu acho que é mais genérico mesmo, mas parte de alguns jornalistas e tudo apoiaram a campanha do presidente Bolsonaro, apoiaram e depois se desvincularam, viraram a casaca, foram lá, viraram burocratas, né, para mamar nas tetas da nação. E aí, como é que o povo pode entender isso aí? Por que aconteceu isso? Qual que era o objetivo? Porque a direita se formou muito rapidamente, só tem direitista improvisado, não tem solidez a coisa. Você está entendendo? Não são intelectos formados realmente, uma mentalidade conservadora. Não, são caras que aderiram a slogans naquele momento, depois trocaram de slogan. Você está entendendo? Onde bate o vento, está entendendo? É o sabor das picas e bucetas, é só isso, pô. Eita! Agora eu falei, criar uma direita leva muito tempo. Porra! Olha, em vez de eleger um presidente da República, você tem que eleger diretor de escola, você tem que eleger o pároco do seu bairro, você tem que eleger o presidente do seu clube de futebol. É isso, assim que se faz, é assim que os comunistas fizeram. Eles aprenderam com Antônio Gramsci, caralho, na década de 60. Né? Demorou meio século, mas eles conseguiram. A gente não precisa durar meio século, mas pelo menos 25 anos. Pô. Agora o pessoal já quer eleger um presidente direto. Eleger um presidente direto é oferecer ele para ser comido pelos leões, pô. Como de fato aconteceu. O homem virou um mártir. Né? Ele não tem culpa. É a situação que foi criada. Escuta, é o seguinte, eu tenho que interromper porque eu tenho, por incrível que eu tenho um exame médico marcado hoje. Tá Se eu não chegar lá antes das 9, eles me expulsam. Tudo bem, professor. Não é coronavírus, não, é outra coisa que eu... Não faz parte da pandemia, né? Não é pandemia. Então, de qualquer maneira, eu vou deixando aqui todo o agradecimento, todo o carinho, todo o senhor não imagina o carinho que não apenas eu, como povo brasileiro, grande parte tem pelo senhor. Tá me ouvindo? Peraí, tem o pessoal falando aqui.
Ah, é. Veja, eu criei o meu curso para ensinar essas coisas, porra. Vamos formar uma intelectualidade séria, né? Agora, o pessoal lá lê um pouquinho do mínimo e já acha que, vamos criar a direita. Porra! Tem um monte de cara que se publica e diz que ele é o gostosão. É incrível isso aí. Aqui, professor, nós recebemos aqui uma doação do Mário Gonçalves, eu agradeço muito, que ele fez a doação de R$5.000 para comprar em livros seus para eu sortear aqui no canal. Tá? Muito bom. No Peru, né? Maravilhoso. Isso é importante, gente, porra. Você entender como é que analisa, começa lendo O Jardim das Aflições. É aquilo lá. É como se faz uma análise histórico-política. É assim que se faz. É muito mais complicado do que está no mínimo. O mínimo são só artigos de jornal, afinal de contas. E se quiser artigo de jornal, tem a série inteira que se chama Cartas de um Terráqueo ao Planeta Brasil. São 10 volumes. Né? São quase 10 anos de jornalismo. Ali está analisado semana por semana. Então é isso, gente. Pronto. Então, professor, vamos ver cada mês aí. Brasil Sem Medo. Vamos se inscrever, fazer o código. Brasil Sem Medo. No mínimo, enormemente divertido. Você é o comentarista mais engraçado do Brasil. É fantástico. Bondade sua, professor. Muita bondade. Mas, de qualquer maneira, eu agradeço de todo o coração, viu, professor? De todo o coração. Eu acredito que todo mundo tem aqui a agradecer ao senhor por todo esse tempo que o senhor cedeu a gente aqui. Espero um dia ter o prazer de tê-lo novamente aqui. Tá voltaremos. Então, pronto. Tudo de bom para você. Até mais, pessoal. Boa noite. Até mais, professor. Até mais. Abraço, querido. Tchau, tchau. Como é que eu desligo isso?